Eu francamente não sei até que ponto qualquer tipo de autocrítica que eu possa falar com alguma sinceridade nesse canal não passe de mal e porcamente disfarçada falsa modéstia. Mas eu devia me lembrar de gravar vídeos quando eu tenho algum fiapo de coisa pra falar sobre. O que geralmente nunca é o suficiente, mas... E quando é o suficiente, nunca é no momento certo. Enfim, eu falo muito sozinho, acho que eu já falei muito aqui no canal. Eu já frisei muito essa informação, já repeti muito essa informação, junto com várias outras. E eu tava enviando uns áudios pra Bibi sobre, sei lá, uma interpretação nem tão inovadora e revolucionária sobre um novo filme do Ovos, né? Ovadas, sei lá, como é que se trazeria essa porra, do Robert Eggers, que é a versão dele do Nosferatu. No caso, 2024, mas só estreou agora no começo de 2025. Eu fui no cinema. Chegou bem recentemente aqui na minha cidade. E eu tava com vontade de ver esse filme junto com Ainda Estou Aqui, mas acabou sendo esse porque, por alguma razão, Ainda Estou Aqui saiu do cartaz. Malemar chegou aqui e já saiu. Enquanto Nosferatu, enfim, estreou depois. Matar. Eu assisti esse filme com Bibi. Eu arrastei ela pro cinema quase. Ela não gosta de filme de terror. Só que eu fui com expectativas um pouco mal calibradas, porque eu achava que ia ser de fato um terror. A figura do Nosferatu, né, a aparência dele, ao contrário do Drácula, tanto do livro quanto do filme do Coppola, não são exatamente figuras que dêem medo. São figuras meio horríficas, mas não é aquela coisa de dar susto, de dar um certo pavor. Eles não são fisicamente tão intimidantes quanto o Nosferatu. Tanto o clássico quanto o filme. A imagem, né, o arquétipo que a gente tinha do Nosferatu. Só que uma coisa que eu não gostei muito nesse filme, no remake mais recente, né, esse de 2024, do Ovadas, do Eggers, do Ovos, é que não é um filme de terror. Eu fui esperando que fosse um filme que, enfim, tinha jump scares e tal, né, sustos. E o filme tem isso, só que, tipo, eles colocaram um bigode, eles humanizaram, eles antropomorfizaram a figura do Orlok. Que é a porra do Drácula com outro nome. Mas vai lá. Com algumas diferencinhas sutis, mas foda-se, ainda é. É o Drácula do livro. Que é aquele caba que fez pacto com Satã, né, que fez pacto com o Tinhoso, coisa ruim, e acabou virando aquilo ali. O vampiro clássico, o vampiro do Drácula é mais ou menos isso. Ele é um subproduto de um pacto satânico, praticamente. Ele não é uma figura, ele não é uma criatura em si mesma. Ele é a consequência de uma escolha que o Drácula fez pra si mesmo. E caso você não saiba, o Drácula do livro, ele não é o Vlad Tepes, como na versão do Coppola. Aquela ali foi uma criação dele, que, em minha opinião, é muito boa. Inclusive, eu tendo a pensar que talvez o filme dos anos 90 seja até melhor que o livro. E seja... Eu tenho pra mim que a versão definitiva dessa história, não só do audiovisual, mas sei lá, em que mais? Talvez num inconsciente coletivo a versão definitiva seja o filme do Coppola, não tem jeito. Aquele filme é muito bom. Ainda que ele seja pegas, histriônico e brega, eu falei isso pra Bibi. O filme pode ser isso, mas ele tem identidade própria, ele se sustenta, ele se segura, ele tem muita pouca barriga. É um filme redondinho, bem feitinho, que fala o que veio, sabe? Tem atores ótimos, os efeitos especiais práticos, envelheceram, mas deixam uma coisa meio artística, sabe? Aquela coisa de você ter a... Como é que eu posso dizer? A reencenação das batalhas do Vlad contra os turcos, mais ou menos como se fosse uma lanterna chinesa, sabe? Tipo, todas as tosqueiras e os efeitos especiais mais datados daquele filme me parecem aquilo, me parecem maneiras poéticas e artísticas de mostrar algo muito maior. E mesmo que os efeitos estejam datados, eles ainda funcionam. O filme ainda funciona. Enquanto esse Nosferatu 2024, eu não cheguei a assistir. Eu acho que eu cheguei a assistir a metade, pelo menos, do filme do Herzog, né, que é o primeiro remake dos anos 70, com a Jenny, com a Isabelle Gianni. Não assisti todo. Mas eu percebi que, além de não ser um filme de terror, ser um filme de horror, esse 2024, mais uma vez, o Orlok não dá medo, ele dá nojo, ele é asqueroso, ele é repulsivo. Ainda mais repulsivo do que as outras versões. Mas colocaram um bigode nele, colocaram roupa de cossaco nele, praticamente, sabe? Vestiram ele de nobre, transilvano, século XV, XVI, sei lá, qual é a época do Vlad III, enfim. Eles humanizaram demais aquela figura e deixaram ele repulsivo, ele dá nojo, sabe? Esse Drácula 2024, esse Orlok 2024, esse Nosferatu 2024, ele não dá medo. Ele dá nojo e repulsa. E não é nem pena, dá raiva, porque as coisas que ele faz são horrorosas. É um personagem que ele não tem o plano de fundo dele tão explorado. Ele é tido muito mais como uma figura que representa a morte, a doença, a aberração, sabe? O satânico, o mal. Ele é uma figura que representa bem o mal.
E esse filme de 2024, aí que tá, esse filme de 2024, com toda a piromania, com todo o efeito especial, com todas as cenas estendidíssimas de contorções e, sei lá, porra, possessões demoníacas, possessões satânicas. Chegou um ponto em que até você fica em dúvida. Peraí, esse Nosferatu é um demônio ou é um vampiro? Porque o efeito que ele tem sobre a Ellen, que é a mina, no caso, o efeito que ele tem sobre a Ellen é meio que o efeito que um demônio tem. Quando dá. Sei lá, quando se aproximando da possessão de uma vítima, sabe? Porque, se não me engano, uma possessão demoníaca, ela tem estágios. Então você tem o estágio em que o demônio, ele tenta quebrar o psicológico da vítima antes de conseguir entrar nela. Então o filme todo me pareceu Drácula perturbando e fragilizando e tentando a Ellen pro que ela queria. Eu acho que esse é o twist desse filme, que já existia no filme do Coppola, que é a mina, na verdade, amar o monstro. A Bella amar a fera. A Bella não redimir a fera, mas ela amar a fera. E o que isso diz a respeito da Bella, no caso da virgem, da pura, que ela não é pura. Tem alguma coisa naquele mal absoluto que atrai. Mas, mais uma vez, na versão do Coppola, ainda que você tenha essa dubiedade da mina, ela não seja boazinha, não seja 100% boazinha, e ela tem até as últimas consequências pra tentar salvar, e ela consegue salvar a alma do Drácula. Na versão do Coppola, dos anos 90, ela consegue salvar o amor dela, o redime. Nessa versão de 2024, ela morre junto com ele. Tipo, aquela cena dela se entregando e tal. Aquilo ali não é só um sacrifício. Talvez seja a coisa mais óbvia do mundo. Tipo, nossa, Ruito, como tu é inteligente, sutil, né? Como tu é visionário, sabe? Mais ninguém percebeu isso. Mas, porra, esse foi o pulo do gato que me pegou nesse filme. O que eu gostei e não gostei ao mesmo tempo. Porque, mais uma vez, esse remake de 2024 me pareceu uma versão com mais barriga, com mais enrolação, com mais... Olha como ele sabe filmar bem, olha como ele sabe referenciar 2 filmes que já foram feitos antes sobre essa história. Olha como ele consegue meio que chupinhar o que o Coppola fez, mas com estética de 2 filmes, mais uma vez, muito bons, mas consagrados, vai lá, não achei isso, não posso dizer que eles são muito bons, mas 2 filmes consagrados. Olha como você resgatar uma estética que já existe, que já foi bem pavimentada, e ainda chupinhar um pouco do argumento do Coppola e dar um twist no final. Isso é, não fazer com que o amor da mina barra Ellen redima o Drácula, mas fazer com que ela se entregue a ele. E sempre tinha querido aquilo, desde o começo. Tipo, sabe? Eu acho que é uma coisa meio fanfiction. Tipo, eu não posso dizer que o filme é mal feito, mas você dizer que é a coisa mais original do mundo, que o autor não tinha, mais uma vez, a mata bem pavimentadazinha pra ele antes, né? Bem abertinha pra ele antes, pelo amor de Deus, né? Realmente a nossa época tá carecendo muito de criatividade. Mas, tecnicamente, o filme é muito competente, muito bem feito, mas, assim, eu passei da fase de ficar chupando o cu de gringo em relação a isso, porque quando eu gasto ingresso, e eu gasto mais de 2 horas pra assistir um filme, principalmente um filme que tá tão sendo um fãs tão grande, eu espero que no mínimo ele seja bom. Então, o filme é bom, então bacana pra ele fazer o mínimo, fazer a parte dele. Pela terceira vez. Você já tinha 2 filmes bem definidos, né? Bem executados, já bem... sei lá... Eu ligo essa câmera e emburreço, esqueci palavras. Enfim. Já bem delimitados na cultura pop, pra o autor se basear, pra o diretor se basear. Então... foi fácil pra ele. Então aquela coisa, bicho, eu gostei, a melhor parte pra mim desse remake, desse Nosferatu 2024/25, foi o final. Aquela última cena que me deixou assim, me deixou em frenesi, eu até revi a cena, e eu vou meter uns áudios de 4 minutos pra beber que ela não vai ouvir. Mas talvez você, né, escute. Pra mim, o filme inteiro, o filme de mais de 2 horas, valeu pela última cena, valeu pela cena de sacrifício da Ellen. Eu achei aquela cena tão bonita, de uma maneira muito parecida com a última cena do Coppola, com a última cena do Drácula, do filme do Coppola, que ela conseguindo redimi-lo com o amor dela. Mas nessa cena da Ellen morrendo junto com o Orlok, eu percebi que aquilo ali não foi só um sacrifício. Eu tive a confirmação. Foi uma sessão, tipo, ela o acalentando, ela o segurando enquanto ele é banhado pela luz do sol e se esvai em sangue e agonia, enquanto ela praticamente puxa a morte. O cabo é a personificação da morte, naquele troço. Aquela porra, é a personificação da morte, demônio, diabo, coisa ruim. Ela puxa coisa ruim pro colo dela e o acolhe. Ela acolhe a morte. Ela aceita a morte, ela se entrega à morte. Então você tem aquele negócio de ela falar que ela tinha aquela repressão sexual, aquela culpa cristã, aquela melancolia, e o fato de que ela tinha sim atração pelo macabro, ela tinha atração pelas trevas, ela sabia que aquilo era errado. Mas o fato dela saber que a atração que ela tinha por aquela porra barra Orlok, o fato de ela saber que aquilo é errado não torna a atração menos errada, sabe? Porque ela não era pura, inocente e virginal. Não. Inclusive, tudo que aconteceu de desgraça pra coitada da Anne, pro marido, pro Aaron Taylor Johnson lá, a desgraça que aconteceu com aquela família foi tudo culpa dela. Então, ela é a culpada.
E ela é o sacrifício. E ela é a razão pela qual tudo aquilo tá acontecendo com aquelas pessoas. E no final, ela é o fim daquilo tudo. Então, eu não simpatizei, de maneira alguma, consegui simpatizar com a figura da Ellen. Eu achei ela uma ramera sonsa do caralho. Mas aquele final é muito bonito. Tipo, puta merda. Ela se entregando pra morte e ela acolhendo a morte. Eu acho aquela cena belíssima, belíssima. Inclusive, eu arrisco dizer que periga dela ser até mais bonita do que o final do filme do Coppola, do Drácula do Coppola. Arrisca ser mais bonita. Porque alguma coisa ali me pareceu muito genuíno. Me pareceu catártico de uma forma que eu não consigo explicar. Eu não sei quantas vezes eu cheguei perto de falar isso nesse vídeo, mas eu perdi o fio da meada, eu esqueci, eu fiquei voltando ao início do mesmo pensamento, mas vamos terminar. Vamos ver se eu consigo terminar o lento de raciocinar aqui. O Nosferatu de 2024, não sei se eu tô repetindo isso, mas o Nosferatu de 2024, essa versão, me parece uma enrolação com algumas barrigas e muito frufru cinematográfico, muita reciclagem do que já foi feito 2 vezes, pelo menos no mínimo, antes, em relação ao Nosferatu. Me parece uma versão meio... Uma versão assim do filme do Coppola, mas com um twistzinho, com uma inversão do final. Tipo, não tem redenção, tem sessão. E no fim das contas, o Orlok meio que consegue o que ele queria, que é se tornar um só com a Ellen. Os dois se tornam um só. Na morte, meio que na miséria. E na condenação eterna, sei lá. Tipo, os dois são condenados juntos. E. Sabe, isso me pega. Essa cena me deixa com a garganta toda. Com a garganta bem apertada. Por que final bonito, caralho. Essa é a minha crítica super boscoviana e sofisticada sobre o remake de Nosferatu de 2024 pelo Roberto Vadas, né, pelo Robert Eggers. Que final bonito. Aquele filme inteiro. Mais uma vez, tem barriga. O filme tem barriga. Vamos aceitar que tem barriga? Vamos aceitar que cenas estendidas demais. Eu já entendi que os atores sabem atuar bem. Eu entendi, porra. Não precisa estender mais essa cena. Eu já saquei que os atores atuam bem. Eu peguei a trilha sonora. Eu peguei essa referência. Não estende demais a cena. Sabe umas coisas bem óbvias. Uns paralelos bem óbvios que o autor faz. Que é só repetir o que já foi feito antes da maneirinha dele. Eu tenho preguiça disso. Mas vai lá. Mas aquela última cena... Que cena bonita do caralho. O filme inteiro vale por aquilo. O filme inteiro vale por aquele clímax. É uma pena que o clímax seja a melhor parte do filme, no sentido de a coisa mais original que o ator conseguiu fazer. Isso e ele ter tornado a Ellen uma bruxa, praticamente. Uma bruxa cujo amante é o Satã da história, é a morte. Tipo, não muito diferente do que medievalistas e o pessoal que escreveu o Martelo das Feiticeiras, né? O Martelo das Feiticeiras já falava sobre as bruxas. Tipo, esse meio que confirma uns preconceitos que a gente tem sobre o maligno. Tipo, ok, uma bruxa, termina no final abraçada com seu amante, que é a morte e o diabo. Apropriado. Que final bonito. Que final bonito, bicho. Eu vou ficar repetindo isso o filme todo. Mas eu fiquei assim... Esse filme valeu pelo final. Se brincar, meio que só por ele.